Olá, boa tarde a todos. Sou Adriano, a voz dos que não falam. Uma vez mais aqui em meu canal, mandando um beijo no coração de todos vocês para transmitir um pouco do meu sentir, um pouco daquilo que penso e que pode ajudar vocês. Meu canal está feito para isso, para ajudar aquelas pessoas que têm um coração sincero a poder encontrar consolo. Consolo não em mim, mas consolo em Cristo, aquele que tem o poder dado por seu Pai para tocar os nossos corações. E eu quero ser uma ferramenta em suas mãos enquanto Ele me permitir. Muitos já me conhecem, né? Já assistiram o meu depoimento no canal JWR, Vendo Longe, de Edson Reis, e também aqui no meu próprio canal, Adriano, a voz dos que não falam. Hoje eu não tinha pensado fazer um vídeo, mas algo me moveu a fazê-lo. Eu tenho recebido desde 2 dias para cá uma enxurrada de mensagens de carinho, amor e afeto. Mensagens que vêm de Deus, seguramente, por meio de pessoas amorosas. Tenho recebido muitas mensagens pelos vídeos que posto nos comentários, mas também por WhatsApp. Algumas pessoas conseguiram meu contato e puderam me mandar mensagens maravilhosas, das quais não terei palavras nunca para descrever o que sinto e a gratidão com que vocês estão me tratando. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Mas algo me tocou hoje e me motivou a fazer este vídeo. Porque com a maioria das pessoas que eu tenho conversado, a maioria delas demonstram uma preocupação enorme e uma angústia interna pela pressão que estão sofrendo, tanto dentro da congregação, como também da sua família, quando eles tomam a decisão de abandonar esta seita maligna. E comovido por essas mensagens, decidi fazer este vídeo. Um vídeo onde eu pretendo demonstrar a diferença. É como se tivéssemos, de maneira imaginária, uma balança em nossas mãos. E de um lado, veremos a atitude farisaica, a atitude cruel e demoníaca que atua esta organização chamada Watchtower Bible and Practice Society, Estados Unidos da América. Esta organização tem uma política de ostracismo e de opressão tão cruel, tão absurda e tão contra as leis, que tem levado pessoas ao desespero. Pessoas que chegam a pensar em tirar a vida. Eu tenho comentários aqui de pessoas que pensaram em mais de uma vez de tirar suas próprias vidas. Do outro lado da balança está aquele que nos deu o exemplo maior de como pensa o Criador que está nos céus. O Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, Criador de todas as coisas. Deste lado da balança, deste Deus amoroso ensinado por Cristo, vemos o lado do amor, da compaixão, do perdão, da bondade, da empatia, do calor e do afeto. Uma balança que, quando a comparamos, fica evidente a diferença entre o divino e o carnal. Sabemos que o carnal domina o ser humano devido à nossa imperfeição. Mas, graças ao sangue derramado de nosso Senhor Cristo, nós recebemos a liberação desta carga tão pesada que temos da imperfeição e o pecado. E mediante o exemplo dado por Ele, podemos, mesmo imperfeitos, poder atuar com amor,
este amor que eu tenho recebido de vocês. Não posso nem falar. Hoje eu não posso falar dos comentários, sinto muito, porque eu estou muito sensível, sentimentalmente. Tenho passado também grandes provas. E se eu fosse falar o que eu tenho escutado, eu não terminaria este vídeo, eu não poderia aguentar. Muito obrigado, do fundo do coração, pelo que vocês têm feito, não por mim. Tem feito por Deus e por Cristo. Porque a qualquer ovelhinha que esteja machucada, doída, e que nós ajudarmos com um pouquinho que seja, nós estamos fazendo a Deus. E vocês têm feito muito por mim. Vocês têm me agradecido que eu tenho feito algo por vocês. Não é assim. Vocês têm me ajudado. Obrigado, do fundo do meu coração. Eu queria começar este vídeo com o tema: quem é você para julgar teu próximo? Repetindo, o tema deste vídeo é: quem é você para julgar o teu próximo? Quando falamos de julgamento e associamos com esta organização farisaica chamada Testemunhas de Jeová, nós lembramos automaticamente dos julgamentos internos ilegais que eles fazem. As comissões judicativas ou judiciais, não importa. Cheira mal do mesmo jeito. Cheira mal esta palavra do mesmo jeito. E quanta dor e quanta desgraça vocês têm causado na vida das pessoas com esta política americana de oprimir pessoas humildes que muitas vezes cometeram pecados por serem seres humanos. E vocês não cometem pecados? Por que vocês sobem nesse pedestal? E desde cima olham para baixo com desprezo aos demais humanos. E muitos deles têm muito menos pecado que vocês. Da Bíblia de vocês, a perversão do novo mundo, vocês tiraram aquela parte onde queriam apedrejar uma mulher. Sabe quem levou aquela mulher para o apedrejamento? Os fariseus. Os fariseus levaram ela. A história se repete, não é? Os fariseus. Vocês, fariseus modernos, corpo governante, hipócritas, canalhas, destruidores de vidas, vocês e os seus coadjuvantes, distribuído por cidades, hipócritas, corpos de anciãos, que destroem a autoestima, a dignidade de pessoas boas. Eu não vou dizer que não tem pessoas más, e que não devem estar em nenhum grupo, não digo as testemunhas de Jeová, em nenhum grupo. Tem pessoas que têm uma tendência criminosa. Eu não falo desses. Eu falo daquela mãe solteira que, no desespero de alimentar seu filho, às vezes comete um erro. Eu falo dessa. Eu falo daquele jovem que, passando pela adolescência, não estando numa família estruturada, às vezes cede aos seus desejos humanos. E vocês não têm compaixão. Compaixão é que vocês não têm. Mas para começar este tema, vamos ler um texto bíblico. Eu vou ler da tradução Almeida. É o texto de Tiago, capítulo 4, do versículo 10 até o 12.
Quem é você, hein, para julgar o teu próximo? Você se crê superior? Hã? Quando você fica um dia sem tomar banho ou dois, você fede? Quando você entra no teu banheiro e tem que fazer as suas necessidades, elas cheiram melhor que os demais? Quem você crê que você é? Para sentar e julgar o teu próximo. Note o que diz Tiago, capítulo 4, do versículo 10 em diante, até o 12, diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Que diferença do corpo governante, hein? E das comissões judicativas, hein? Vocês se humilham diante do Senhor? Ou vocês humilham as pessoas que sentam diante de vocês? Fazendo perguntas indiscretas. Depois eu vou entrar aqui no livro de anciãos, hein? Eu tenho um livro de anciãos, está em espanhol, mas eu vou traduzindo. E vamos analisar um pouco o que vocês fazem com a dignidade humana, infringindo as leis. Os governos deveriam meter mão, os governos deveriam entrar a fundo contra vocês, com esses julgamentos paralelos, homens ignorantes, que alguns nem o primeiro grau têm, e que se atrevem a sentar e a julgar pessoas humildes, inocentes, que às vezes estão desfeitas, chorando, arrastando-se, e vocês olham a eles como pecadores, transgressores, como disse o corpo governante. Ai, temos que ajudar muito os anciãos, porque eles trabalham muito ajudando e tratando dos transgressores. Que transgressores? Os maiores transgressores são vocês, hipócritas. Que eu conheci muitos eu conheci, que na sua vida pessoal são mais sujos que um pau de galinheiro. Continuamos, Tiago 4. O 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. É o que mais se faz aí dentro. O que vocês mais fazem é falar mal uns dos outros. Que hipocrisia. Como eu pude estar enganado tanto tempo. Como eu pude estar enganado. Minha própria família carnal. Vive da fofoca. Vamos continuar. O 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei, porque a lei se baseava no amor. E o julgamento não pertence ao homem. A lei apontava ao Cristo. E o que ensinou o Cristo? Para que veio Cristo? Para perdão de pecados. Para dar a vida dele a favor dos pecadores. E você se atreve a julgar o teu irmão? Quem é você? Quem sou eu? Eu já em outros vídeos pedi perdão. Eu sofro cada vez que lembro das comissões que eu participei. Mas continuamos. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E o 12 diz assim: há um só legislador e juiz. Ui. Aqui está dizendo, no 12, que há um só legislador e juiz. E diz, aquele que pode salvar e destruir. Quem designou Deus como juiz? Não foi Cristo? Quem são vocês? Presunçosos?
Vocês estão ocupando o lugar de Cristo, é isso? Arrependam-se. Ainda é tempo. Arrependam-se. Ainda é tempo. Senão esse julgamento vai cair muito forte em cima de vocês. Arrependam-se. Vocês não têm o direito de julgar a ninguém. Só tem um legislador, diz a Bíblia. Aquele que tem o poder de salvar e destruir. Quem é que teve o poder de salvar-nos? Não foi Deus que mandou a Cristo? E Cristo deu a vida dele por nós? Nos salvou? Só Ele pode ser legislador. Não vocês. Homens incultos, muitos deles, ignorantes. Só conhece o livro de anciãos, nada mais. Não tem nada de cultura. E aí se atrevem a destruir vidas. E depois diz: tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Quem é você para julgar o teu próximo? Quem é você? Aqui nós lemos de Tiago, não é? Mas vamos voltar um pouco mais e vamos dar mais poder a estas palavras. Vamos dar mais poder a estas palavras. Aqui vimos palavras de discípulo Tiago, não é? Agora vamos ver do verdadeiro juiz, designado pelo Altíssimo Todo-Poderoso. Vamos ver. Vamos ver o que ele pensa disso. Mateus, capítulo 7, versículo do 1 em diante, diz assim. Mateus 7, do 1 em diante, diz: não julgues, para que não sejais julgados. Como eu não pensei nisso antes? Como que eu um dia me preparei para uma comissão judicativa? Perdão, meu Deus. E perdoa esses que estão fazendo isso por ignorância. Que esse vídeo possa chegar a essas pessoas. Não chega, porque eles pensam que eu sou apóstata. Pensam que eu sou apóstata. Estão passando por em cima do que Cristo falou. E depois diz no 2: porque com o juízo, ou com o julgamento, com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vós sereis medidos. Se você não mudar e sair disso, você vai ser julgado por Cristo, que tem toda a autoridade dada por seu Pai. E ai daquele que cai na mão do Todo-Poderoso. Ai. O 3 diz: e por que vês o argueiro ou cisco no olho do teu irmão? Por quê? Porque o livro de Anciãos diz: temos que investigar a transgressão. Por favor, por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu olho? Eu poderia citar aqui iniciais de alguns que eu sei que têm pecados mais graves do que esses. Tem um que agora serve como ancião, que estava de olho na esposa de outro irmão da congregação. E quando foi recomendado, me esconderam isso que tinha acontecido com ele, porque eram todos eram aliados. Me esconderam isso, porque senão, nem no engano, eu teria apoiado sua recomendação. E agora ele está sentando, julgando outros. Ele está sentando, julgando a outros.
E o 4 diz: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no teu olho, uma viga, uma madeira no teu olho. Ou como... e o 5 diz: hipócrita. É claro, essa foi a cerejinha em cima do bolo que Cristo disse. Depois de dizer tudo isso, Cristo disse: hipócrita. Claro. Que outra palavra podemos usar para isso? Que outra palavra? Intentem, ajuda-me. Que outra palavra? Hipócrita. Cristo disse: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para então tirar o argueiro do olho do teu irmão. O texto de Tiago e agora as palavras de Cristo falam praticamente a mesma coisa. Mas o que faziam os fariseus do passado? O que faziam os fariseus? Quando disseram a Cristo: este homem come com cobradores de impostos e os pecadores. Prestem atenção nisso. Se não me engano, isso deve estar em João. Deixa eu ver se está em João. Um momento, deixa eu encontrar aqui. Deixa eu ver se está em João. Deixa eu ver se é esse texto. Sim. João, capítulo 8, fala sobre a mulher, né, que foi apanhada em adultério, né? E depois o 15, Lucas 15, 2, diz assim. Lucas 15, 2 diz o seguinte. Deixa eu ir lá, Lucas 15, 2 diz o seguinte. Lucas 15, o 1 e o 2, que não tem desperdício nenhum, diz assim: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Como era Cristo, irmãos? Como era Cristo? Quem se aproximava dele? Todos os publicanos e pecadores. Para quê? Para o ouvir. Que más pessoas eram, né? Queriam ouvir a Cristo. Se você vivesse lá, o que você faria se soubesse que Cristo está ali pertinho? Eu correria para escutá-lo. Eu correria para estar ao lado dele. Agora o 2 balança, né? Os pecadores correram para ouvir a Cristo. Agora o 2 diz, versículo 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, julgavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Assim trata o corpo governante a vocês. Assim trata o corpo governante a todos aqueles que não querem seguir as suas orientações. Não as orientações de Deus, né? Não. As suas orientações. Imundos, pecadores, eles te chamam. E você continua aí. Aquele que ainda continua fanático aí, que está me escutando, você continua aí. Apoiando a isso. A estes homens que mais se assemelham aos fariseus do passado, são piores que os fariseus do passado, porque eles chegam a mais de 8 milhões de pessoas. Esse número está caindo também, hein? Já traremos novos números. É que eles disfarçam muito. Esse número está caindo. Não chegam já a tanta gente. Assim que aqui se nota. E Jesus depois, na continuação, fala sobre a ovelha perdida, né? Quem não deixa as demais e vai atrás. Como era diferente Cristo dos fariseus. E você, quem é você para julgar o teu irmão? O teu próximo? Hein? Ancião de congregação. Seguidor de homens.
seguidor de livros e de normas e se acha importante. Se acha importante. Você não é nada. Você é um bonequinho manipulado. Você não é nada. Desperta. Você está fazendo um papel ridículo diante do verdadeiro cristianismo. O teu papel é ridículo diante do verdadeiro cristianismo. Não só ridículo, como prejudicial para o teu futuro. Porque você cairá num julgamento adverso de Cristo se você não muda. Graças a Deus, Cristo tirou dos meus olhos a venda que tampava meus olhos e que não me permitia ver. Foi a um preço muito alto de perder minha família, de ficar longe de uma filha amada que eu tenho. Mas Cristo sabe do que eu desejo. E Ele me ajudará. Ele me vai ajudar como vai ajudar a você que está me assistindo. Eu tenho aqui comigo isso. Pastoreio o rebanho de Deus. Tá em espanhol, hein? Porque eu servia como ancião aqui e eu tenho ele em espanhol. Em português eu tinha só no telefone celular. E no capítulo 12 desta versão que eu tenho, eles já devem ter atualizado, porque eles atualizam a cada dia, porque como eles estão sendo pegos em todas as infrações penais possíveis, eles vão mudando cada dia mais esse livro e eles já nem sabem como fazer. É como as atualizações das aplicações, dos aplicativos dos telefones, se atualizam constantemente, igual eles fazem com suas literaturas e até mesmo a sua própria Bíblia, que não é Bíblia, hein? Tradução do Novo Mundo não é Bíblia, hein? Aprendam isso. Está tocada, toqueteada, manipulada e adulterada. E posso citar exemplos para que vocês saibam disso. Aqui diz, quando formar uma comissão judicial ou judicativa? Quando formar? Juízes, agora todos se sentam lá. Eu já estive, hein? É por isso que eu posso falar. Todos se sentam a ver quando formar isso. Quais são os pecados que requerem atenção dos anciãos? Vocês notam já as expressões como são manipuladas e como são influenciadas a que os anciãos pensem que são superiores a outros? Estão notando isso? Agora está a cargo deles analisar a situação. Não é Cristo, hein? Cristo está fora da jogada. Cristo não existe aqui. Aqui os juízes são eles, embora a Bíblia fale que o juiz é Cristo. Aqui são eles. Então aqui vem uma infinidade de assuntos que devem ser tratados, entre eles imoralidade sexual, matrimônio adúltero, abuso de pequenos. Aqui tem assunto para falar, que em outros vídeos nós vamos conversar sobre isso, porque a política deles é criminosa. É criminosa e está sendo punida em vários lugares do mundo. Aí no Brasil eu não sei como está a coisa, mas aqui as coisas estão se pondo muito feia para eles. Muito feia. Você que está vendo por primeira vez meu vídeo, entra na internet e põe Real Corte ou Real Comissão Australiana. Entra. Põe casos de abuso, testemunhas de Jeová. Põe na internet. E você vai ver. Mais de 23 mil casos escondidos nos Estados Unidos. E eles pagando multa diária para não entregar os arquivos. De $4.000 diários. Depois, outro assunto. Impureza grave ou impureza com avidez. Tem tipos, hein, de impureza. Eles têm que analisar isso. Eles são catedráticos. Eles são estudados em Harvard. Eles são demais. Os anciãos de congregação falta pôr uma capa, uma cueca vermelha e sair voando com um S no peito. São eles. São eles. Será que você não vê? Será que você não se dá conta de que isso aqui está errado? Não, é que tem que manter a pureza do povo de Deus. Para. O povo de Deus não está numa instituição.
Cristo disse em uma ocasião, em João 4, 23, quando ele falava com a samaritana, e ela queria saber aonde é que era o correto adorar a Deus, no templo em Jerusalém ou ali? Então, Jesus falou assim: chegou a hora e agora é. Ele quis dizer que a partir de mim, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, hein? Porque também tem falsos adoradores, como são esta corja de hipócritas da Watchtower. E Cristo disse: quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com espírito e verdade. E depois, em outras passagens bíblicas, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E vocês têm construído um montão de templos com mão de obra gratuita, cobrando juros do dinheiro que vocês emprestam para as congregações. Eu fui ancião, eu sei, eu tenho a carta, hein? Eu tenho a carta, hein? Onde vocês explicavam isso. E depois faz uma reunião bonita de dedicação para o salão e cantam um cântico que participamos nessa construção, que dedicamos a Ti, ó Deus. Dedicam a Deus e depois vende. É que nem aquele que dá o presente e toma. Pararam para pensar nisso? Você dá um presente a Deus e toma? Que dedicação é essa? Hipócritas, negociadores da fé. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Irmãos trabalhando ali, suando ali gratuitamente para vocês, multinacional milionária com bilhões em paraísos fiscais. Que falar de Panama Paper? Que falar das bolsas de valores? E agora pega esse salãozinho, que eu me lembro que eu participei na construção de um quando eu era adolescente. Participei depois em outros, hein? Mas eu lembro desse quando eu era adolescente. Lá em Marília, minha cidade. Minha mãe fazia pão feito em casa para vender, outras irmãs também. Minha mãe fazia bonequinhas com durepox para vender essas bonequinhas de pedregulho, para vender, e todo o dinheiro era para dar para a construção do salão, porque naquela época não tinha essa forma que tem agora. Eu estou falando de 40 anos atrás, né? Que cada congregação construía seu salão. E construíram, meu pai deu muito dinheiro ali, meus tios. É mentira? Fala para mim, minha família. É mentira o que eu estou falando? As irmãs fazendo bolo para vender, pão feito em casa. Minha mãe fazendo bonequinho para vender, tudo para dar para o salão. E construíram um bonito salão. Um bonito salão construíram. Da congregação central de Marília. E depois, quem quiser ver esse salão, está perto da Casa dos Parafusos em Marília. Sabe como que está agora esse salão? Fechado à venda. Se é que já não venderam. E sabe para quem vai o dinheiro agora? Dos bolos vendidos, dos pão feito em casa, dos bonequinhos de pedregulho que minha mãe fazia. Vai para esses mafiosos dos Estados Unidos, que usam Rolex e anéis de ouro. Vai para eles. Vai, continua alimentando eles. Você fanático, que tem um certificado de nécio, para não falar outra palavra que é muito feia. Você que não está enganado, você que já foi avisado, como minha esposa e muitos outros, que já foram avisados pessoalmente do que acontece aí, e continua calando tua boca, e continua aceitando a hipocrisia, você merece estar aí dentro. Você merece. Porque você é hipócrita também. Nécio. Para não te dizer outra coisa.
Agora esse dinheirinho vai lá para eles. Andar de carro novo, comprar garrafas de uísque caríssimas, serem recebidos como artistas famosos e nos aeroportos, andar em primeira classe nos aviões. Eles pedem até as milhas de voo de tua e você dá. E dá e ri. Que nojo me dá isso. E esta gente te trata como lixo. Para você, para eles, você é um lixo. E nós, então, os que despertamos? Lembram Anthony Morris o que fez com um palitinho de fósforo? Assim queremos que acabem os apóstatas. Nos desejam a morte, criminosos. Incentivam ao ódio, criminosos. E tem testemunha de Jeová tão fanática que está disposta a matar uma pessoa como eu. Canalhas. E dizem ser irmãos de Cristo. Que absurdo. Irmãos de Cristo, vocês? Anthony Morris, Stephen Ladd. Irmãos de Cristo? Não cola. Não cola. E está em venda lá o salão lá em Marília agora. Vai encher as arcas da Watchtower. Depois, continuando com o papel de juiz que esses anciãos têm, os supermans. Eles têm que analisar assuntos como conversas imorais por telefone ou internet. Se muitos de vocês estão envolvidos em barbaridades, muitos de vocês estão sentando para julgar outros e fazem coisas piores que essas. Pergunta para tuas esposas como elas se sentem. A maioria dos que eu conheci, as esposas têm depressão. A maioria. São mulheres infelizes. Porque vocês amam mais o privilégio de vocês que elas. E elas também amam mais o teu privilégio do que você. Ambos são chifrudos espirituais. Hipócritas. Como disse Cristo, descendência de víboras, sepulcros caiados. E me falta ainda vocabulário. Depois aqui um apartado que me chama muito a atenção. Diz assim: o mau uso do cigarro ou da marihuana, da maconha? O mau uso. Tem um bom uso disso? Eu pergunto, tem um bom uso disso? Um bom uso do cigarro? Um bom uso da marihuana? Só se for por terapêutico, né? Porque agora eu fiquei sabendo que tem remédios à base disso. É uma planta, né? E pode-se fazer remédios. Mas vocês sentam para analisar isso? Sujeira física extrema. Eles sentam para analisar isso. Se a pessoa está indo muito suja. Suja está a tua consciência. Suja está, muitas vezes, a tua vida pessoal. E você está se sentando aí para julgar outros hipócritas. Seguindo a 8 hipócritas dos Estados Unidos. É o que vocês fazem. Destruidores de famílias. Vocês me atacaram, mas agora vocês terão também que suportar as verdades que eu digo aqui. E se não suportarem, me processem. Eu gostaria muito de ir a um fórum, a um departamento legal e dizer tudo o que eu penso na cara de vocês. Ainda que a justiça não me desse a razão. Olha só, hein? Ainda eu gostaria. Porque aí sim eu daria publicidade a isso. Eu gostaria de ir em meios de comunicação como a televisão e falar tudo o que eu falo. E eu vou tentar fazer, hein? Podem ter certeza. Se alguém me abrir essa possibilidade, eu vou sentar num canal de televisão e vou falar tudo o que eu sei. Sem medo. Seja na Espanha, no Brasil, aonde seja.
Porque eu perdi tudo. Eu perdi também o medo. Eu não tenho medo nem de morrer. Então eu vou ter medo do quê? Eu sei que minha vida verdadeira está com Cristo. Não está com vocês, nem aqui. Por isso, preparem-se. Se a ferida de vocês dói, eu vou cutucar mais ela, viu? Preparem-se. Depois, conduta descarada. A maioria de vocês tem uma conduta descarada. Todos tinham que estar numa comissão. O simples fato de sentar para julgar o teu próximo é descarado. Vocês estão passando por em cima de Cristo. Conduta descarada. Fanáticos hipócritas. Sair com alguém sem estar biblicamente livre para voltar a casar-se. Embriaguez. Ai, meu Deus do céu. Se fosse levar isso a sério, vocês mesmo ri disso. Porque a maioria dos que estão lendo esse livro nas comissões são alcoólicos. Eu conheci vários. Na minha família tem vários. Na minha família. Que de cara ao público, de cara à congregação, vão de... Mas depois, em casa, não conseguem nem falar direito. Depois escondem garrafa de pinga, de cachaça, para a mulher não encontrar. E ele, tomando. Que bonito. E depois, se vocês chamam eu de apóstata, vocês sim, são descarados no que fazem. Depois diz aqui, glotoneria, que é ser guloso. Nunca vi ninguém ser expulso por isso, eu também. Mentira maliciosa e deliberada, falso testemunho. Tem que expulsar toda a organização. Toda. Tem que pegar e acabar então com toda a organização, se for aplicar isso aqui. Mentira maliciosa e deliberada, falso testemunho. Toda a organização tem que estar num comitê judicial. Toda. Toda tem que estar. Porque eu só vi mentiras aqui nessa organização. E maliciosa, deliberada. O corpo governante sabe o que eles fazem. Eu vou trazer em próximos vídeos as novas notícias que eu tenho recebido sobre, por exemplo, os estudantes da Bíblia. Que eles dizem que as testemunhas de Jeová eram os estudantes da Bíblia, né? Você sabia que se você entrar na internet e colocar os estudantes da Bíblia, essa organização existe até hoje, e não querem saber nada das testemunhas de Jeová? Que é uma mentira o que eles falaram para nós. Vocês sabiam que os estudantes da Bíblia atuais consideram a Russell como um grande iniciador da obra? Você sabia que a pirâmide no túmulo de Russell foi os estudantes da Bíblia que tiraram? Você sabia? Com símbolos maçônicos. Só te mentiram até hoje. Só nos mentiram até hoje. Depois diz fraude e calúnia. Calúnia? Calúnia é o que mais existe aí. Eu fui caluniado. Eu fui caluniado. Linguagem obsceno. Depois, homicídio, apostasia. Apostasia, vocês são apóstatas. E outras coisas. Tem muitas coisas aqui. Assim que, quem é você para julgar o teu próximo? Não cai a tua cara de vergonha. Não cai. Nem é ancião de congregação. Põe a mão no teu coração, no teu peito e analisa. Você pode ocupar o lugar de Cristo? A Bíblia diz que só Cristo pode fazer isso. O que você está fazendo? Não, é que estamos baixo a direção de Cristo. Mentira! Vocês estão baixo a direção de 8 mafiosos dos Estados Unidos. Porque se eles falarem algo para vocês não se importam com o que diz a Bíblia. Vocês seguem o que diz eles.
Eu sei, eu estive em 12 anos vivendo em corpos de anciãos. E eu não fui qualquer ancião não, hein? Eu fui coordenador de congregação. O superintendente conversava comigo à parte dos demais, viu? Ao lado. A mim, eu recebi informações que muitos anciãos não recebiam, viu? Assim que, por favor, deixem de tanta hipocrisia. O caminho de vocês vai se fazer duro também. Multinacional poderosa, né? Gigantes maiores já caíram. E se depender de mim, eu tenho dó dos ignorantes enganados. Mas como diz Edson Reis, meu amigo do canal JWR, Vendo Longe, fantástico canal. Edson Reis diz sempre uma frase que eu faço minha também. Na época da informação, a ignorância é uma opção. E é verdade. E é pura verdade. Quero mandar aqui um abraço a certos canais que me ajudaram a despertar e que creio que ajudaram a vocês. Primeiro eu vou falar dos canais aqui do Brasil, aí do Brasil, né? Aí do Brasil. Eu me sinto no Brasil. O canal de JWR, Vendo Longe, de Edson Reis, meu irmão em Cristo. Um grande abraço. Te amo como um irmão carnal. Depois, Osmanito, que não tem muito contato com ele, mas o canal dele me ajudou em muitas entrevistas feitas por ele. Outro irmão que tem um carinho, uma pessoa amorosa demais. Suas palavras sempre trazem alívio ao meu coração. Paulo Sávio. Sempre com um sorriso bonito. Continue assim, meu irmão. Gostaria eu de ter o teu sorriso. Gostaria eu. Paulo Sávio. Um beijo no teu coração. Depois também tem outro que está lutando muito e sofrendo muito. Eu nunca conversei com ele pessoalmente. Gostaria até de entrar em contato com ele. E falo aqui do seu canal porque é um lutador. É o Alexandre, de Pensamento Vivo STJ. Parabéns, Alexandre. Eu vejo que você acompanha o meu canal. Um beijo no teu coração, Alexandre. E agora eu vou falar um pouquinho mais de outros canais aqui do idioma hispano. Não é só da Espanha, é de vários países como México, Honduras e outros, né? Glenn Reldel é um jovem com muita coragem. Glenn Reldel, um beijo, un beso, Glenn Reldel, un beso. Me ayudaste muchísimo con tu canal. Destruyendo algoritmos, de Jaciel, un besito en tu corazón, Jaciel. Qué valor tienes, chico, qué fuerte eres. Te admiro. Continúe así. Además tiene mucho humor, me gusta. Un canal más serio también, todos son serios, pero este pone una impresión de mucha seriedad, que es Los Bereanos, de Eric Wilson. Y también a Rafael David, que he podido hablar con él algunas veces por WhatsApp, muy buena gente. Rafael David, te aprecio. Después, uno de España, que me río mucho con él. No comparto muchas de sus ideas, como él no va a compartir con la mía, pero esto no importa. Yo te quiero, igual. Emma, de Rincón de Emma. El Rincón de Emma. Me río mucho contigo, Emma. Mucho. Y después un canal que fue el primero que vi y que me hizo despertar mucho. Por eso he dejado al final este canal. Me gustaría un día tener su contacto y poder hablar con él personalmente. Personalmente, no por teléfono, ¿no? El Centinela Libre, Centinela con C, de Alfred. Ha sufrido mucho. Pero qué talante, qué cultura, qué sabiduría. Cristo te está usando como a ti y a otros. Te aprecio y te quiero sin conocerte, Alfred. Te mando un beso en tu corazón desde aqui. Bom, voltando ao nosso assunto, eu queria dizer o seguinte: nem eu, nem ninguém pode se sentar no lugar de Cristo. Assim que você, ancião de congregação, que hoje senta a julgar o teu próximo, você está cometendo um grande erro, que pode custar a tua vida. Cristo não vai perdoar se você não se arrepender.
Arrepende-se. Volte, sujeite-se ao Senhor. Ele é o único legislador, como disse em Tiago, capítulo 4, versículo 10 ao 12. O único legislador é Cristo. Sujeite-se a Ele. E então receberá a sua aprovação. Caso contrário, se vocês continuam usurpando o lugar do Filho de Deus, o seu julgamento será cruel também contra vocês. E com respeito aos poderosos aí de cima, não tenho palavras. A iniquidade vive ali. Como diz Isaías, deixe o iníquo o seu caminho e volte ele a Deus, que terá compaixão dele e perdoará amplamente. Arrependam-se também, corpo governante. Mas acho que esse pedido meu não chegará ao teu orgulhoso coração, não é? Vocês se consideram como os fariseus, superiores. Eu que eu sou para vocês, né? Um maldito apóstata, não é? Assim como os fariseus chamavam aos pecadores. Cristo, a quem sirvo, não me chama desta maneira. Me chama de ovelhinha. Me pega no colo e me acaricia. Me acaricia. Cuidem das pessoas, não as maltratem, que é o que vocês fazem. As colocam na bolha do medo e as oprimem. Algumas chegam a se matar de tanta opressão. Assim que tenho pena de vocês. E a pergunta fica: quem é você para julgar o teu próximo? Um beijo no coração de todos que me assistem e me escutam. E que Cristo esteja com vocês. E a aprovação do nosso Deus Altíssimo que está no céu os cuide. E em breve voltarei falando de mais assuntos. Quero tratar de um assunto muito bom, que vocês vão gostar. O satanismo dentro desta suposta verdade. Assim que aguardem o próximo vídeo, um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau.